Pai do Senhor para os irmãos, vamos então para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre costume. Nós falamos no vídeo anterior sobre doutrina. Doutrina e costumes, que é algo do momento que nós estamos vivendo, nessa época do fim, onde a Bíblia diz que os homens não sofreriam a sã doutrina. E nós estamos vendo isso, muitos líderes, pastores, pregadores estão dizendo que costume, essas coisas são, não salva, essas coisas não é para o salvo, essas coisas não ajudam, e que isso não tem nada a ver, não tem importância. Eu vi esse dia desse um dizendo que esse negócio de roupa é casca e que Deus quer mesmo é a essência. Sabe, são cada uma que a gente ouve. Se realmente Deus quisesse a essência nesse estilo que ele está falando, por que ele foi inventar roupa para Adão e para Eva lá naquele dia, né? Mas não é o nosso assunto da agora. Nós vamos falar e quero ler aqui no livro, deixa me ver aqui, onde é isso. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Essa época tem muitos doutores, principalmente doutores aí na internet, dada a pessoa amontoar, rejeita os ensinamentos do pastor dele, do obreiro dele, e vamos ouvir o homem da internet aí, sabe nem se ele é crente de verdade, igual tem uns aí por aí afora, que é mais atrapalhado que não sei nem o quê. Vamos então para o outro versículo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é costume? Nós acabamos de falar sobre doutrina e agora nós queremos falar sobre costume. Veja lá, o que o dicionário diz acerca de costume? Costume são a maneira cultural de uma sociedade. Isso manifesta-se a partir de repetição, constitui-se regra, que, embora não escrita como as leis, tornam-se observadas pela própria constituição de fato da vida social. Veja bem, tá? São a maneira cultural de uma sociedade manifestar-se. E manifesta-se a partir de repetição, constitui-se regra que, embora não escrita como as leis, torna-se observação imprópria. Agora, o que é aqui o sinônimo de costume? Sinônimo de costume. Nós dissemos agora há pouco no vídeo anterior, falando sobre doutrina, que a palavra sinônimo quer dizer, vem do grego, disse de palavra ou locução que tem a mesma ou quase a mesma significado que a outra. Vejamos então qual o sinônimo de costume. Nós vamos resumir aqui, que tem muitas coisas, mas vamos resumir. Costume é hábito, comportamento, atuação, conduta, procedimento. Agora veja, se isso não faz parte da vida do cristão, a conduta do cristão, o procedimento, a atuação minha e sua na sociedade, isso faz parte de costume. Vamos lá. Deixa eu ver. Uso, aparência, aspecto facial, prosseguindo, vestimenta, moral, ética, honestidade, norma, conferência fala de discussão, de algo nesse. Conhecimento, discurso, ensino, exercício, exortação. Olha, discurso, ensino, essas coisas estão ligadas à doutrina. Exatamente isso. Mesma coisa. É aí que eu estou dizendo que, embora a gente sabe que são dois, mas não consegue se dividir ou se separar. Não consegue. Alguém dizer, na minha igreja não vai ter costume. Você é um bobo. Toda a sociedade tem. Pode a sua igreja ter maus costumes, mau comportamento, os membros ter mal conduta. E por que não dizer mau caráter ainda? Porque eu disse no começo do outro vídeo anterior que essas expressões de doutrina, costume, moral, ética e caráter, 5 coisas, estão interligadas uma com a outra e faz parte da vida de toda a sociedade, né? Prosseguindo então,
depois de nós analisarmos isso aqui, ó, de saber que costume implica em tudo isso, no hábito, os hábitos, o comportamento do cristão, e no caso nosso, né, da nossa comunidade, da nossa sociedade, daquele povo que se diz cristão, o povo que não se diz cristão, vamos dizer assim, né? Deus comprou de todas as línguas, povos, tribos e nações e fez para ele um povo, automaticamente uma nação. Em outras palavras, ela tem que ter todas essas coisas. Uma cultura diferenciada, costumes diferentes, doutrinas diferentes. As pessoas têm que viver, no máximo, ter uma vida ética, moral, um caráter moldado pelos ensinamentos da palavra de Deus, de maneira que venha realmente identificar que faz parte de um outro povo. Que faz parte de um outro povo, que é cidadão dos céus. Não tem como chegar, digamos, uma pessoa que faz parte de uma outra cultura, de uma outra etnia, de outra tribo. E se ele for visitar uma outra tribo, uma outra etnia, logo, logo ele vai ser conhecido. Não faz parte do nosso povo, não. Vou resumir, até num povoado pequeno, né? As pessoas podem definir, esse não é daqui. Não é. Então, gente, ó, o costume faz parte do comportamento, da atuação, da conduta da pessoa, do procedimento seu. Esse procedimento público seu na sociedade, nas suas atitudes, e isso vai desde a planta do pé a coisa da cabeça, o seu palavreado, como você fala, o que você fala, entendeu? Isso faz parte da conduta do ser humano, da ética, da moral. Uso, aparência, o que você está usando pode definir quem você é. Exatamente, o que você está usando pode definir quem você é. Vou dar um exemplo bíblico. Elias foi reconhecido depois de ter falado, profetizado para aquele rei de Israel, e o rei perguntou de como era esse homem, de que jeito era ele. Ele disse, como ele estava vestido? Ele estava vestido assim, assim e assim. Ele disse, isso aí é Elias, o tisbita. Então, né, prosseguindo aqui, mas eu não gosto nada disso, não é problema meu, é as escrituras, é Deus, é a sua palavra. Aparência, aspectos facial, veja bem, vestes, o cristão precisa ser diferente. Aí, né, nesse particular, nós temos um estudo prolongado, vamos trazer daqui uns dias para os nossos amigos, que essa questão de inventar roupa e veste, quem inventou foi Deus. Porque logo que Adão pecou, eles arrumaram folha de figueira. Se ele quisesse que o homem e a mulher, se ele não se importasse, vamos usar essa palavra, se ele não se importasse com isso, com a vestimenta do homem, por que ele queria inventando isso? Criando um problema, né, para Adão e para Eva, arrumando uma roupa. Deixasse ele com aquela folha lá mesmo, né? Deixasse ele com aquela folha lá mesmo. Não, ele se importa sim. Se importa. Alguém disse para um amigo meu, Deus não é cabide para se importar. Gente, é desconhecer as escrituras. É desconhecer as escrituras. Porque quem começou, quem inventou esse negócio, foi ele. Ele foi o criador. Ele foi o alfaiate. O primeiro alfaiate foi Deus. E fez a roupa para Adão e para Eva. Ele se importa sim. Ele se importa sim. E as vestes fala muito quem nós somos. Exatamente isso. Fala. Isso, fala. Vamos deixar para lá, né? Vamos deixar para lá. Moral, né? O costume também implica com a moral. Aí volta a dizer que essas 5 coisas que eu disse, doutrina, costume, moral, ética e caráter, estão interligados uma com a outra. Honestidade faz parte do costume. Honestidade, alguém ensinado. Ensina-se para a criança, desde pequeno. Doutrina ele. Aí a doutrina vai gerar o costume. Olha, não pega o que é seu, não queira defraudar ninguém, só queira aquilo que é seu, não apanhe nada por aí afora, que desde pequeno os pais devem ensinar. Chegou com um carrinho, chegou com um brinquedo que não é seu, aonde você achou, de quem é, devolva, vai lá devolver.
você está doutrinando o seu filho e ele vai pegar o costume de ser honesto. Veja bem, norma, costume também quer dizer norma, conferência, conhecimento, discurso, porque aí entra na área do ensino, exercício e assim por diante. Portanto, para os senhores liberais que certamente vão me ouvir por aí afora, não tem como separar doutrina de costume. Seja homem e fale a verdade como ela é. Ensina o povo a ir para o céu. Ensina o povo a ir para o céu. Mas vai ser difícil, ele pode não gostar. Ensina a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente isso. Ensina o que está nas Escrituras. Não é sua palavra, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Então vamos ensinar a palavra de Deus. Vamos ser sinceros e ensinar a palavra de Deus. Nesses últimos dias, os bons costumes estão sendo corrompidos por aí afora. Exatamente esses dois versículos que eu li de propósito. As pessoas não estão suportando essa doutrina e estão procurando igreja onde as pessoas podem andar. Existe até por aí afora, acho que no Brasil não existe, mas existe um grupo onde a celebração deles dentro da igreja nu, sem roupa, exatamente, desde o sacerdote sem roupa. E aí, para não dizer que estou exagerando, existe outros que faz o culto com serpentes, com cobras na mão. Sabe, isso é uma banalização das coisas de Deus, é uma profanação do sagrado, do santo. São homens. E o problema é que eles acham ouvintes, porque o povo tem comichão nos ouvidos, coceira, não quer ouvir, sabe? Não quer ouvir. Eu vou lá ouvir ele de novo, lá vem ele de novo, com esse negócio de costume. Costume é isso, aquilo, costume passa, gente, passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não. A decência, a moral, a ética, os ensinamentos, eles não mudam. Por isso que a palavra de Deus é superior a qualquer cultura. Nós vamos gravar um outro vídeo falando sobre isso. Exatamente isso. No campo missionário, quando se estuda sobre missão, principalmente missão transcultural, os candidatos à missão são muito preparados e muito orientados sobre isso, e principalmente muitos até ensinam coisas que, no meu entender, não deve, porque o evangelho é superior a qualquer cultura. A sociedade, os costumes, as tribos, quem quer que seja, eles têm que deixar os costumes antigos, os velhos costumes, as velhas práticas, a velha cultura, para se render aí à nova, que é a de Cristo e a da sua palavra. Não perca o nosso próximo vídeo. Vamos estar falando sobre isso. E aí, eu acredito que você vai estar cada vez mais se inteirando. Deus abençoe a sua vida. Portanto, vamos prosseguir com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muito cuidado, esteja atento às más conversações. Os más ensinadores querem tirar os bons costumes da igreja de Cristo. Querem estragar, querem corromper esses bons costumes que são ornamento da doutrina. Ornamento da doutrina. Ou uma consequência da aplicação de uma verdadeira doutrina, um verdadeiro ensinamento. A paz do Senhor para todos, até o nosso próximo vídeo.